Olá, amigos do canal Cautio Parlato. Tivemos a nossa live da quinta-feira, dia de chuvas e dia de internet pouco amigável, complicado, não tem problema. Nossa live de domingo está mais do que confirmada, sobretudo porque domingo, atenção, temos um Milan-Napoli que até algumas semanas atrás era de fato primeiro contra o segundo colocado, né? Já se olhava para esse desafio de fim de ano como uma possível divisor de águas. Hoje o Napoli está em uma fase delicada, mas está aos poucos recuperando os seus jogadores. O Milan está naquela fase estacionária, de fato, Milan-Napoli, Milan segundo, Napoli quarto, ultrapassado pela Atalanta, não deixa de ser, de qualquer forma, um jogo fundamental para ver se o grupo dos quatro permanece, o grupo dos quatro fugitivos, se o Napoli definitivamente se afasta, se destaca, se afasta e se distancia, enfim, jogo fundamental. 16h45, Milan-Napoli e às 22h, a nossa imperdível live de fim de rodada, que de fato será também de apresentação da rodada. E na quinta-feira da semana que vem, depois as quarta-feira, perdão, da semana que vem, depois os jogos que encerram de fato o turno, faremos uma live extraordinária, antecipando praticamente a de quinta para quarta-feira, traçando-se um final de ano de turno, né? Se encerram assim os jogos da primeira metade do campeonato, chegas exatamente à metade do campeonato, com a rodada do meio de semana na véspera, nos dias anteriores ao Natal. O que nós vimos hoje, o que nós veremos nesse final de semana? O que vimos hoje foi algo bastante fácil, tanto para Lazio como para Inter, muito mais para Inter. A Salernitana, vamos falar claramente aqui, a Salernitana é um grande problema, né? Sinto muito pelo torcedor da Salernitana, sinto muito para o Antero Greco, que já falou pelo menos 87 mil vezes que tem parentes em Salerno. Acho que daqui a pouco sabemos até o nome e número de telefone deles. Grande abraço, amigo Antero. Mas a Salernitana é de fato um problema. Primeiro, ninguém quer comprar. E tem 31 de dezembro como prazo último para a definição. Ou seja, se hoje, dia 17 de dezembro, não tem nenhuma, pelo menos, oferta, é quase impossível se chega dia 31 de dezembro sem com uma proposta em mãos. Nada é impossível, mas é muito difícil, a menos que o Lotito, no final das contas, aceite vender a preço simbólico, né? O que não é muito do estilo dele. Mas a alternativa é clara. Os regulamentos não permitem ao mesmo proprietário ter dois times no mesmo campeonato. É óbvio, não tem nem que discutir esse regulamento, né? A Salernitana hoje é um time que tem o Ribéry, que joga aqueles 15, 20 minutos com classe, e tem jogadores que fariam dificuldade a ser titulares no campeonato da Série B e que são, de fato, em campo, são um saco de pancadas, apanham de todo mundo, não apanha só da Inter, apanha de todo mundo. É um time, de fato, que só consegue fazer um ponto contra o Cagliari, mas que é o outro grande problema. Mas a Salernitana tem esse problema, que é a sua composição societária, né? Uma grande bobagem do Lotito, que quis desafiar a Federação Italiana até o último instante. Sabia muito bem que se passasse
Ele sabia que não, se tivesse promovida para a Série A, teria que abandonar a propriedade. Tentou, de alguma forma, forçar a mão, se deu mal, e agora o torcedor da Salernitana, que possivelmente vai pagar o pato. O que vai acontecer se dia 31 de dezembro, de fato, a Salernitana for excluída do campeonato da Série A e rebaixada imediatamente para a Série B, embora não participante, mas ela já seria excluída. O que aconteceria? Acontece que, de fato, se torna um campeonato de 19, né? Vai ter sempre um time que vai folgar, né, uma vez durante todo o retorno. Provavelmente todos os pontos feitos contra a Salernitana vão ser anulados, né? Quase todo mundo venceu. Talvez que se vai se dar bem, me parece o Cagliari e o Genoa, que tenham não feito pontos. São poucos times, né, que se dariam de fato bem, né? São times e isso é o que prevê o regulamento, né? De fato, se declararia nula a participação e não teria grande influência. Declararia, sim, claro, uma situação bastante triste para o torcedor da Salernitana, e, que, porém, estão mais do que cientes disso. O que vai acontecer com os jogadores? Em teoria, os contratos permanecem todos válidos. Em teoria, eles podem se inscrever, sim, ao campeonato da Série B do ano futuro, e vão, além da Salernitana, cair mais 2 times da Série A para a Série B. E, se continuar assim, quem vai cair é o Genoa, mudando já logo de assunto, para começar dos times saco de pancada do nosso campeonato, o Genoa, que não acho que o Shevchenko tenha grandes culpas. Ele foi procurado por ser um nome, por ser alguém que, digamos, pudesse gerar um certo interesse, mas o departamento de marketing da nova propriedade do Genoa se esqueceu de que futebol não é marketing. Futebol é bola na rede. E o Genoa, o que menos faz é botar bola na rede. Até que a Lazio hoje foi generosa e concedeu um golzinho ao Genoa quase no final do jogo, mas, de novo, um saco de pancada. Mesmo a Lazio tendo tido suas grandes dificuldades durante metade do primeiro tempo em saber achar onde e como conseguir fazer gol. Se é Immobile, né, volta aquele velho problema, o falso 9, mas hoje o Pedro estava muito inspirado, o Felipe Anderson estava bem inspirado, o Zaccagni não jogou tão bem como jogou no último jogo, mas, enfim, deu a sua contribuição. Final das contas, ganhar do Genoa, de qualquer forma, não era certamente difícil. Lazio, que está em um processo claro de absorção de aquilo que são os ditames do jogo. Ficou claro no jogo de hoje, ficou claro os movimentos. Quando você vê o time atacando sempre, constantemente, você vê exatamente quais são os esquemas de jogo que o Sarri utiliza e quais que eles quer que funcionem de forma correta. Mesmo assim, teve dificuldades. E dificuldades que, porém, a Inter não teve. Mas aí, de novo, talvez o saco de pancada era um saco ainda mais fraco. A Inter, que tem várias soluções, marca de bola parada, marca com os laterais que entram, marca de chute de fora da área, marca... Enfim, não tem sequer nenhuma dificuldade contra o time como a Salernitana em marcar. A Inter de Milão, que no desfecho, no encerramento da rodada do campeonato italiano, vai jogar em casa contra o Torino. Um Torino che perdeu e saiu da Coppa Italia de uma forma, digamos que, como disse o próprio Juric, eu não gostei nada daquilo que eu vi, sobretudo os 2 gols que nós foram
foram dois gols muito bobos. De fato, a Sampdoria, depois de ter ganhado o derby, ganha mais essa, improvável, né? De fato, a Sampdoria consegue passar para as oitavas de final da Coppa Italia, é um traguardo bastante interessante, né? Um momento, digamos, positivo para a Sampdoria. Inter que vai encontrar o Torino, que, porém, nesse final de semana, jogará contra o Verona em casa no domingo, né? Então terá 2 dias a menos de descanso. Faz diferença? Bom, talvez não faça, 2 faz muita diferença, né? Ainda mais a Inter de Milão, do jeito que ela está, com todo o seu orgânico, enfim, me parece muito favorita em tudo. Claro que vai depender muito também de como o Torino chega, Torino contra o Verona, Verona que é sempre um time muito difícil de ser batido, mas que fora de casa não tem sido tão eficaz como dentro de casa. Inter, então, que tem esse desafio no última rodada. Lazio, que depois de ter jogado hoje contra, jogado e brincado um pouquinho de gato e rato contra o Genoa, vai enfrentar no domingo o... opa, sumiu aqui do meu radar. No domingo, claro que não é domingo, mas é na quarta-feira, o Venezia, na casa do Venezia, aqui também, com um dia mais de descanso, mas sobretudo in un campo, o di Venezia, che non è fácil para ninguém. Então, Lazio, che fora de casa sofre muito, poderá, de fato, sofrer bastante também se tiver a mesma dificuldade que teve hoje, por exemplo, no primeiro parte do primeiro tempo. Bom, mas vamos para o jogo desse final de semana, que se anunciam muito quentes. Vamos começar pelo jogo de sábado, Atalanta-Roma. Como que chega a Atalanta, como chega a Roma? A Roma tem Zaniolo de volta, tem o Mkhitaryan de volta, jogadores bastante importantes. Vai jogar aquele 3-5-2, com os seus zagueiros mais de confiança, colocados lá para trás, sendo que o Ibanez estava com pequenos problemas, né, senão, de fato, Ibanez, Mancini e Smalling são um trio de zagueiros de boa qualidade. Vinha Carlos Zoper nas laterais, meio de campo com Cristante e com Veretout e com o fugiu o nome, e aí na frente o Abraham e o Zaniolo a compor o trio de frente. Atalanta que também, praticamente, tirando Gosens, que é ainda parado há muito tempo, com seus problemas musculares, tem seus jogadores todos disponíveis. Então, possivelmente terá o Zapata junto com, quem sabe, talvez o Malinowski ou o Ilicic, que quando entra faz bem, quando começa no início do jogo nem tanto, mas terá Palomino, Toloi e o Demiral lá atrás. Então, um trio de zagueiro bastante forte. Zappacosta e Male, o Zappacosta Tebor nas laterais. Enfim, me parece que vai ser dura para o time do Mourinho ganhar dessa Atalanta. Mas, ao mesmo tempo, esse time do Mourinho, esse 3-5-2 do Mourinho, é um 3-5-2 interessante, um 3-5-2 que, digamos, tem bastante reatividade, ou seja, consegue, sobretudo quando o Zaniolo joga lá na frente, ser reativo ao ponto de poder incomodar uma Atalanta que sempre joga com 8 dos seus jogadores de linha sempre enfiados no campo adversário, com a boa velocidade do Zaniolo, com um Mkhitaryan, com Mkhitaryan, ele que estava faltando no meu trio de meio de campo, e com o Abraham inspirado. Seu Veretout volta a ser um pouquinho o Veretout que a gente conhecia antes, e que nem tem tido muito descontínuo ultimamente. Enfim, a Roma pode se dar um pouquinho de problemas para a Atalanta. A Atalanta que vai ter que ser absolutamente impecável para ganhar contra
Uma Roma che com o Mourinho é sempre um adversário muito complicado. No sábado teremos Bologna-Juventus, com a frase do Mihajlovic que diz, 2 pontos, a Juventus é um time do nosso nível, ou seja, de fato, a distância em termos de pontos entre Juventus e Bologna é de 4 pontos, 28 a Juventus, 24 o Bologna, e o Mihajlovic não perdeu a viagem e disse, enfim, vamos encontrar um time forte, mas vamos encontrar um time que praticamente joga que nem a gente joga, nem mais, nem menos. Fecha a rodada Cagliari-Udinese, e boa sorte para o Mazzarri, mas um jogo objetivamente che si prevê muito amarrado, e começa um Fiorentina-Sassuolo muito interessante, porque são 2 times que jogam muito bem, Fiorentina está vindo muito bem, mas o nosso caro amigo italiano jogou na Coppa Italia contra o Benevento de forma muito irresponsável e ganhou de 2-1 de forma muito afortunada. Ele arriscou muito, o Benevento ficou muitas vezes perto de marcar o empate, jogou e brincou com fogo. Colocou o terceiro goleiro, colocou jogadores no primeiro tempo, até metade do segundo tempo, absolutamente fora de condição, abriu mão, de fato, de jogar com os titulares, mesmo em momentos em que parecia que a situação podia ser muito complicada. Colocou o Vlahovic faltando 15 minutos, enfim, o italiano foi brincar com fogo, e isso não é bom. Isso diz um pouco sobre essa soberba que é muito cedo para esse senhor ter à frente da Fiorentina. Muita calma, muita água da humildade, muita sandália da humildade, senhor italiano, porque o que você fez na Copa Itália não se faz. Você coloca o terceiro goleiro, você coloca zagueiro, laterais que são, de fato, Terzic até vai, né? Mas o Venuti não aguentava, não segurava, não dava continuidade, tirou o meio de campo jogadores que não estavam muito bem e colocou outros reservas. Tio Benassi, que fez um jogo horroroso, ou seja, você jogou arriscando e deu sorte, e aí você virou gênio, porque o torcedor da Fiorentina agora te acha um gênio. Você é um babaca, italiano, você é um babaca, ok? Você é um babaca porque você colocou em risco alguma coisa que a Fiorentina precisa muito ir para frente, que é a Copa Itália. As chances de ir para a Champions League são muito reduzidas. Chances de se classificar para a Europa League são muito pequenas ainda. Temos uma Juventus aí, temos uma Lazio aí, temos uma Roma aí, que tem mais dinheiro e mais estrutura. Então, senhor babaca, toma cuidado, não brinca com fogo, porque na próxima você pode se dar mal. Boa sorte contra o Sassuolo, que está jogando muito bem e fora de casa pode, de fato, fazer mal. Teremos depois um Milan-Napoli, que é aquilo que nós dizíamos no início, o esperado duelo entre 2 times que, de fato, precisam tirar no paro ímpar, digamos assim, ainda bem que não é no paro ímpar, mas nesse jogo precisam definir como é que vai ser. Lembrando que a situação da classificação da Itália é a Inter de Milão com 43 pontos, né, agora, né, que ganhou, mas enfim, tem um jogo a mais, né? Mas aí, logo em seguida, 39 pontos, potencialmente, né, a 1 ponto de distância da Inter de Milão, 37 pontos a 3 pontos, potencialmente, da Inter de Milão Atalanta, e o Napoli a 36 pontos a 4 pontos, potencialmente. Ou seja, entre o Milan e o Napoli tem 3 pontos. O Napoli ganha, vai e alcança o segundo lugar. Desde que a Atalanta não ganhe contra a Roma, porque se a Atalanta ganha contra a Roma, vai a 40, e aí Inter 40, Atalanta 40, Inter 43, Atalanta 40, Milan e Napoli 39. E aí a situação fica uma pequena, mínima distância da Inter. Hoje a Gazzetta dello Sport já fala em mini fuga. Vai tomar banho, Gazzetta dello Sport, mini fuga. De fato, acho que os caras que fazem títulos aí, mini fuga, porque jogou um jogo a mais, né? Mini fuga se tivesse
né? 4 pontos efetivos, depois todo mundo tem o mesmo número de jogos. Vai tomar banho, é um eufemismo, é um cumprimento que eu faço para você, redator da Gazzetta dello Sport. Agora, se o Milan ganha, o Milan volta a ficar com ponto e a minifuga vai para aquele lugar, da Gazzetta dello Sport, volta a um ponto da Inter de Milão e vai a 42 pontos. Se a Atalanta ganhar, vai a 40 pontos. Se a Atalanta perder, fica a 37. De fato, né, 43 e 42 e 37 e 36 se afastariam as duas milanesas de uma forma já um pouquinho mais consistente. Se a Atalanta ganhar, aí seria um trio lombardo, né? Lembrando que Bergamo é muito próximo de Milão, é uma cidade a meia hora de carro de Milão, aí seria Inter 43, Milan 42, Atalanta 40 e depois 4 pontos atrás o Napoli. O empate, né, que talvez seja o resultado que eu prognóstico no meu bolão, seja talvez uma situação que vai favorecer, sim, a Inter de Milão, porque aí vai ficar 3 pontos acima, né, da Inter de Milão. Então, Milan, 40 pontos, Atalanta, que tem chance de ganhar da Roma, ficaria em segundo lugar com 40 pontos, e o Napoli a 37. Ainda estaria, digamos, a Inter bastante favorecida dessa situação, mas, de novo, né, dentro das minhas opiniões, se a Atalanta, de fato, no jogo de amanhã, ganhar da Roma, se torna, para mim, a maior candidata a ganhar o título do campeonato italiano, junto com a Inter de Milão. Caso contrário, empate ou perca, é claro que continua sendo favorita a estar entre as primeiras duas, as primeiras três, mas redimensiona um pouco, porque a Roma é um adversário que é um adversário importante, né? Napoli, que tem uma grande chance aí de jogar para fora toda a zica, né, que teve de infortúnios, etc. Anguissá volta e, quem sabe, né, o Spalletti consegue fazer aquele golpe maroto contra o Milan na casa do Milan. Nos vemos na domingo na nossa live, com certeza teremos mais vídeos amanhã, depois do jogo da Atalanta contra a Roma. Um grande abraço, vejo vocês por aí.